Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de janeiro de 2025, são 19 horas. O Bolsonaro parece masoquista, parece que ele gosta de apanhar. A novela que aconteceu na semana que finda hoje vai ter desdobramento na semana que vem. Ainda a história do passaporte, do convite frio de Donald Trump, que qualquer um pode obter preenchendo o site da campanha de Trump, que foi o que o Bolsonaro apresentou para o STF, né, na semana retrasada, pedindo para ir à posse do Donald Trump. Aí o Alexandre Moraes negou, falou, olha, eu já te neguei 2 vezes, eu estou negando pela 3ª vez, você não vai, porque você vai fugir, né? Antes disso, o Alexandre Moraes recorreu à PGR, deixa ele sair? PGR, não deixa ele sair. Ok, aí o Bolsonaro pegou pesado e escreveu na lata, ele vai fugir, né? E aí o Bolsonaro mandou a defesa dele recorrer da nova negativa, da 3ª negativa do Alexandre de Moraes. Recorreu. O Alexandre de Moraes, na própria decisão que ele tinha negado, no mesmo dia, hoje, negou de novo. E disse que vai enviar para o PGR o caso e que depois o que o PGR decidir vai ser decidido pela primeira turma, que foi o pedido do Bolsonaro. O recurso do Bolsonaro foi o seguinte, olha, o Moraes, eu quero que o plenário do STF decida, não quero a sua decisão sozinho. O Alexandre de Moraes, o que ele faz? Ele envia para o PGR e fala, o que você acha, eu devo submeter a um colegiado? Sim. Aí, se for sim, o Alexandre de Moraes vai submeter a primeira turma, que já negou na primeira e na segunda vez que o Bolsonaro pediu a devolução do passaporte. A primeira turma, que é a turma que cuida de ações penais, aquela turma onde o Bolsonaro perde de 5-0, não é? É nessa segunda turma que ele já teve 2 pedidos negados e vai ter o terceiro. Só que hoje o bolsonarismo, isso está inclusive no terceiro vídeo que eu fiz nesta sexta-feira, na verdade, o partido do Bolsonaro, os aliados dele, disseram que o Moraes esculachou, veja só o termo, esculachou o Bolsonaro, porque falou assim, eu não devolvo o passaporte para o Bolsonaro, porque se eu devolver, ele vai fugir. Ele vai para os Estados Unidos, ele não disse isso, mas aí eu estou complementando. Ele vai para os Estados Unidos e vai fazer o que fez o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, neto do ditador militar, João Figueiredo, né? Ele vai ficar lá nos Estados Unidos e nunca mais vamos ter notícia dele. Dinheiro ele deve ter guardado no mundo inteiro, aí, dinheiro de joias, dinheiro roubado, né? Então, ele não vai deixar o Bolsonaro fugir, evidentemente. Né? O Bolsonaro quer uma autorização para fugir do Brasil. E agora, se a primeira turma fosse julgar, né, se eventualmente eles estiverem com vontade de dar uma lição no Bolsonaro, o PGR pode mandar a primeira turma analisar. Eu acredito que a cara do Gonê fala, olha, tá bom, é um direito seu. Vamos lá, primeira turma, decida. Aí a primeira turma vai espancar o Bolsonaro. Se ele recebeu um esculacho, se o bolsonarismo diz que ele recebeu um esculacho do Moraes, ele vai receber uma surra, não vai ser só um esculacho, vai ter uma surra. E se ele pedir para o plenário analisar esse caso, o Alexandre de Moraes, como fez com o Daniel Silveira, pode multar o Bolsonaro pesadamente, como fez com o partido dele em 2022, pelo que eles chamam no direito de litigância de má-fé. O que é
litigância de má-fé. Litigância de má-fé é você entrar com uma ação por motivos, sabendo que aquela ação não tem chance, sabendo que aquela ação é ilegal, mas você entra assim mesmo só para encher o saco. Então, aí, minha amiga, meu amigo, falando português, claro, o Alexandre de Moraes e o STF vão dar uma surra no Bolsonaro, uma surra retórica. Ele vai receber mais esculachos como o que ele recebeu ontem. Isso na minha terra chamava-se masoquismo. Vamos assistir, vamos ver aqui esses documentos todos que eu falei para você ter uma ideia. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Essa aqui é a petição, né, do Alexandre de Moraes negando o pedido do Bolsonaro. A primeira que foi no dia 15, não é? O primeiro pedido dele foi no dia 15, no dia seguinte, não é? Ele pediu de novo. Em 11 de 2025, o Alexandre de Moraes determinou que a defesa do Bolsonaro apresentasse documento oficial no sábado passado, nos termos do artigo 236, para ele decidir sobre a posse. Aí o Bolsonaro apresentou um documento frio e o Alexandre de Moraes foi lá e negou. Né? Ele negou no próprio dia 16, né? No dia 16, 5 dias depois, ele disse: permanecem, portanto, presentes os requisitos de necessidade e adequação para a manutenção das medidas cautelares, ou seja, o Bolsonaro ficar sem passaporte, uma vez que as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado demonstram a adequação da medida, a gravidade dos crimes imputados e sua necessidade para a aplicação da lei penal. Aí aqui ele colocou que o Bolsonaro ia fugir, né, que ele falou que ia fugir, elogiou quem fugiu para a Argentina. Ele proferiu vários discursos e também ele chegou a dizer que fugiria para embaixadas, né? O Alexandre de Moraes citou tudo isso, citou até o filho dele, que recomendou que os bolsonaristas que fossem ser presos fugissem. Aí o Alexandre de Moraes pegou antes e pediu ao Procurador-Geral da República que decidisse, não é? O Procurador-Geral da República diz que não tinha que dar coisa alguma para o Bolsonaro, né? Diz que o acolhimento do pedido, portanto, esbarra na falta de demonstração pelo requerente de que o interesse público que determinou a proibição de sua saída do país deva ceder, no caso, ao interesse privado do requerente de assistir presencialmente à posse do presidente da República do país norte-americano. E ele diz que não tem interesse público nenhum, não é que o Bolsonaro não está fazendo nada para o país, ele está fazendo para ele mesmo. Né? Deu um esculachinho, o Moraes deu um esculachão. Aí vieram os advogados do Bolsonaro pedir, né, para que fosse reconsiderado o pedido, não é? Fosse reconsiderado o pedido. Aqui assinaram Daniel Tesser, Paulo Cunha Bueno e o Celso Vilardi, o novo advogado. E dizem eles: diante do exposto, demonstrada a inexistência de qualquer manifestação ou mesmo indício de que o Bolsonaro pretende fugir, que devolva o passaporte e tal, para ele não perder a posse do Trump, que se não conceder agora ele vai perder e tal. E aí o Alexandre de Moraes hoje escreveu assim, pouco depois, né? Um dia depois: mantenho a decisão que indeferiu os pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para a manifestação prazo de 5 dias. Segunda-feira, mais tardar terça, o PGR vai estar respondendo, porque ele fez isso agora, nessa semana. Na segunda-feira, o Moraes mandou para o PGR a pergunta se ele achava que devia devolver o
o passaporte para o Bolsonaro e na terça-feira o Procurador-Geral da República disse que não tinha que devolver coisa nenhuma e na quarta-feira o Moraes, aliás ontem, quinta-feira, o Moraes negou o pedido, ontem mesmo os advogados entraram com o pedido, com o novo pedido, pedindo para o plenário julgar, vai para a primeira turma, que é quem já negou 2 vezes para o Bolsonaro. Você vê aqui, tem uma coisa que é interessante, você vê, aqui na primeira decisão do Moraes, ele diz o seguinte, que os outros pedidos, que o Bolsonaro fez petições em 25 de março, 26 de abril e 21 de outubro. A defesa requereu a revogação das medidas cautelares e agora pediu pela 4ª vez. Os pedidos foram negados nas decisões de 28/3, 30/4 e 22/10. Agora está negando pela 4ª vez em 16 de janeiro de 2025, pela 4ª vez. E aí ele diz que todos esses pedidos foram confirmados por unanimidade pela primeira turma do Supremo. E é a primeira turma que vai decidir. Então aqui, os próximos passos que o Moraes vai tomar vão ser os seguintes. Após negativa de Moraes, os próximos passos da tentativa de Bolsonaro de ir à posse de Trump são os seguintes. Após o Alexandre de Moraes rejeitar um recurso do Bolsonaro para reaver seu passaporte, a PGR se manifestará sobre o caso e o Bolsonaro havia pedido a análise pela primeira turma do STF, mas isso não vai ocorrer antes da segunda-feira, quando ele pretendia ir à posse do Trump. A defesa de Bolsonaro apresentou o recurso na quinta, horas após Moraes negar o pedido original para autorizar a viagem. Nesta sexta-feira, o ministro negou o pedido da reconsideração e pediu uma manifestação da PGR em 5 dias, ou seja, a posição pode ser apresentada após a posse de Trump. Além disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já foi contrário à solicitação de mudança e, por isso, a chance de mudança de posição é remota. Após o recurso, a defesa de Bolsonaro solicitou que, em caso de negativa de Moraes, o pedido fosse analisado pelo colegiado competente, neste caso, a primeira turma. É possível que a primeira turma faça como das outras vezes, não é? E se isso acontecer, minha amiga, meu amigo, aí eu vou lhe dizer uma coisa. Se isso acontecer, o Bolsonaro vai apanhar de novo, ele vai tomar uma surra do STF, em 2 semanas ele vai tomar uma surra de gente grande, que é o que ele merece. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.